Fala galerinha do primeiro ano, aqui é o professor Pili de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa sexta aula. Bom pessoal, a gente estava falando na aula passada das diferenças na arte, inclusive aí na página 4 da apostila, as diferenças entre arte e artefato. E para explicar um pouco essa diferença, a gente falou um pouquinho da cronologia da arte ao longo da história. A gente inclusive comentou de uma forma um pouco mais profunda a arte egípcia, né? Porque no texto aí fala justamente sobre isso, a arte egípcia ou movimentos anteriores ao Renascimento, como a arte bizantina, eram expressões ligadas à religião. As distinções sociais. As distinções sociais, né? Então, as imagens seguiam modelos padrões que variavam com cada tempo e região. Bom, então a gente comentou a respeito da arte egípcia. Agora vamos falar um pouco mais profundamente sobre a arte bizantina, tá? Para depois a gente dar prosseguimento dentro da arte greco-romana, depois sobre o período da Antiguidade Clássica, entrar aí no Renascimento e dar continuidade aí aos nossos estudos, tá bom? Bom, a arte bizantina, ela tem esse nome aí justamente por fazer referência ao Império Bizantino, tá? Ao Império Bizantino. Essa expressão arte bizantina vem do Império Bizantino, que foi uma continuação aí do Império Romano, né? Na Antiguidade tardia e da Idade Média, né? Onde a sua capital é Constantinopla, que originalmente era conhecida como Bizâncio. Bom, enfim. No entanto, deve-se lembrar, a gente tem que se lembrar, que esta tendência arte bizantina, essa tendência artística, por meio de influências político-religiosa, tá? Existe muito essa influência político-religiosa nessa arte, ela expandiu para as regiões fora das fronteiras imperiais daquela época, tá? Bom, só para você ter uma ideia um pouquinho da história, o crescente problema nas fronteiras é causado pelos bárbaros. Bom, os bárbaros é um termo utilizado aí para se referir a uma pessoa tida como não civilizada, vamos dizer assim. A palavra ela é frequentemente utilizada para se referir aí a um membro de uma determinada nação ou um grupo étnico, geralmente vamos dizer assim, uma sociedade tribal vista aí por integrantes de uma civilização urbana como seres inferiores. Então então os bárbaros, nesse crescente problema nas fronteiras aí causado por eles, além de problemas dentro de Roma, no caso com o Senado romano, né, constantemente envolvendo-se em questões relacionadas ao reinado dos imperadores na época, fez com que os imperadores, optassem por outras cidades para serem sedes do Império Romano, tá? Ainda continuam sendo imperadores romanos, mas em outro lugar, não sendo Roma, justamente por conta desses problemas dentro de Roma com o Senado, né? Então o que acontece? O imperador Constantino, imperador romano Constantino, ele transferiu a capital do Império Romano para Bizâncio. Para Bizâncio. Que eu já falei, né? Que é aquela antiga cidade que antes se chamava Bizâncio, depois passou a se chamar Constantinopla, que foi a cidade da Grécia Antiga, fundada por colonos gregos da chamada de cidade de Mégara, tá? Que recebeu o nome justamente de seu rei Bizas, no caso, né? Mas enfim, então ele transferiu a capital do Império Romano para Bizâncio, que
antiga cidade renomeada mais tarde para Constantinopla, vamos deixar bem claro, né? Justamente por conta, tem esse nome justamente por conta do imperador Constantino. Nesse caso, reúne-se aí toda uma série de fatores que deram pontapé aí na ascensão da nova expressão artística, no caso da arte bizantina. Bom, esta arte bizantina, ela viveu o seu, vamos dizer, o seu auge ali no século VI, durante justamente o reinado do imperador Justiniano, tá? Justiniano, que era chamado o Grande, né? Que foi o imperador romano oriental que governou aí nessa época, que foi uma das maiores figuras da antiguidade tardia, né? Deixou um trabalho aí considerável, enfim. Mas enfim, ao qual o Justiniano, ele sucede um período de crise, denominado aí de iconoclastia. Bom, toda vez que você ouvir essa palavra aí, iconoclastia, ou iconoclasmo, é toda rejeição a imagens religiosas, a imagens de santos, tá? Essa rejeição dessas imagens é a iconoclastia. Então, havia uma crise de iconoclasta nesse sentido na época, e que consistia na destruição de qualquer imagem santa, tá? Devido ao conflito político aí entre os imperadores romanos e o clero, né? O clero, que é o conjunto aí de sacerdotes aí responsáveis pelos cultos religiosos. Bom, aí após essa crise iconoclasta, né, houve uma era de ouro aí, vamos dizer, da arte bizantina, que se estendeu até o fim do Império, aí no século XV, tá? Passou-se muito tempo. No entanto, reminiscências desta arte aí permaneceram, vamos dizer, imbuídas, né, dentro da religião ortodoxa e em regiões como a Rússia, por exemplo, que receberam grande influência da cultura bizantina, tá? Bom, no caso a localização de Constantinopla, permitiu que a arte bizantina absorvesse aí influências vindas de Roma, da Grécia e do Oriente também. Então houve uma grande interligação de alguns desses diversos elementos culturais aí, num rompimento, num momento, né, de impulso à formação de um estilo repleto de técnica e cores. Muito interessante, quer dizer, então essa arte bizantina, ela está intimamente relacionada com a religião, obedecendo a um clero fortalecido, que possui, além das suas funções naturais, as funções de organizar também as artes. Tinha regras que, consequentemente, relega os artistas ao papel de mero executores. Então, eles perdiam a identidade, os artistas, né? E eles não assinavam as suas obras, apenas executava a mando do clero. Bom, também o imperador, não, isso não foi uma coisa boa, né? Também o imperador assente, vamos dizer assim, num poder teocrático, né? Enfim, quando a gente fala teocracia, é o sistema de governo em que as ações políticas, jurídicas, né, que julgam, e até policiais, são submetidas às normas de algumas religiões. Então isso aí é um poder teocrático. Então o imperador, né, justamente num poder teocrático, possui poderes administrativos e espirituais. Então são dois poderes aí, sendo no caso, representante de Deus na Terra, que é o caso dos imperadores, dos faraós, né, no Antigo Egito e por aí vai. Então, essa ideia, ela é, vamos dizer assim,
convencionalmente representada com uma auréola, sobre a cabeça. E não é muito raro a gente encontrar um mosaico, por exemplo, né, que é aquele tipo de obra artística em que se coloca pequenas pedrinhas, né, e vai montando uma imagem, né? Então isso é um mosaico, mas não precisa ser só pedrinhas, várias peças pequenas que juntas, pode ser plástico, areia, papel, concha, enfim, formando aí um desenho. Então a gente encontra nesses mosaicos, que é uma das grandes representações da arte bizantina, onde esteja representado, por exemplo, esses deuses aí, esses representantes de Deus na Terra, né? Ao lado da esposa, aí, ao lado da Virgem Maria e do próprio menino Jesus. Bom, eu poderia falar de vários tipos de obras aqui, a pintura, por exemplo, a arquitetura e a escultura, mas eu vou falar rapidamente somente sobre a pintura e a escultura, né? No caso, a pintura, que tem um diferencial da arte bizantina, um diferencial da pintura bizantina, é que no século IV, o imperador Constantino, ele reconheceu o culto livre aos cristãos, né, do Império Romano, e aí a arte cristã ela evoluiu. Ela evoluiu então para uma arte bizantina. Então aí nos séculos aí 8 até o século 9, então o mundo bizantino foi absolutamente dilacerado pela questão da iconoclastia, né? Quando que eu já comentei, da não adoração, a rejeição, né, às imagens religiosas. Então, aí existia uma controvérsia sobre o uso de pinturas ou entalhes, né, esculturas na vida religiosa. Então, toda representação humana que fosse realista poderia ser considerada uma violação aos mandamentos aí de não idolatria de imagens, principalmente esculpidas. Então aí veio o imperador Leão III, né, o Leão III, que é chamado o Isauro, né, que foi o imperador bizantino que nasceu nessa antiga província. Então, o que ele fez? Ele proibiu qualquer imagem em forma humana de Cristo, da Virgem Maria, por exemplo, de santos ou anjos. Aí, como resultado, vários artistas bizantinos saíram da cidade, migraram aí, no caso, para o Ocidente. E aí, só em 843 depois de Cristo, essa lei foi revogada. Bom, o mosaico, que é esse tipo de arte, é a expressão máxima da arte bizantina. E não destinando-se somente a decorar as paredes, né, e as abóbadas, né? No caso, abóbadas é aquela construção em forma de arco, né, no teto dos templos, né? Então, o mosaico não serve apenas para isso, mas serve também de fonte de instrução, e guia, no caso espiritual, aos fiéis. Então tinha um poder pedagógico mesmo, mostrando-lhes cenas da vida de Cristo, dos profetas e dos vários imperadores, né? Bom, a gente pensando de uma forma plástica, o mosaico bizantino, ele não se assemelha aos mosaicos romanos, tá? Tem características, então a gente tem que deixar isso bem claro para você. Se eu perguntar quais são as diferenças dos mosaicos romanos e mosaicos bizantinos, é porque os mosaicos bizantinos são confeccionados com técnicas diferentes e seguem convenções, regras que regem também os afrescos, que é aquela pintura mural, né, em parede, muito conhecida aí na época do Renascimento, que chama fresco porque é pintado com argamassa de gesso ainda fresca, aí aquela reação química e a tinta fica indelével, fica fazendo parte da parede, e por isso perdura mais a pintura, né? A pintura não fica superficial. Então, neles, por exemplo, as pessoas são representadas de frente. Veja bem, nos mosaicos bizantinos, as pessoas são representadas de frente e verticalizadas, bem retas assim, para criar assim uma certa
espiritualidade, né? Que é a conectividade do ser humano com o Tel, né? Com o Deus. E a perspectiva e o volume são absolutamente ignorados. Então não tem volume, não tem profundidade, não tem perspectiva, não tem fundo atrás da imagem que está em primeiro plano. Não existe paisagem no fundo. Tá? No máximo algumas escritas aí, alguns dizeres, que é doutrinando aí os fiéis. Agora, o dourado ele é muito utilizado, tá? Justamente pela associação ao ouro, que é um dos maiores bens materiais aí, para deixar o negócio com um valor maior, a arte com um valor maior, né? Agora, a escultura o que chama mais atenção, é uma característica própria da escultura bizantina, é o material, que era muito utilizado o marfim, tá? Muito. Marfim que é a matéria-prima aí dos dentes de elefante, né? Marfim são os dentes de elefante, né? Em especial quando é removido do animal e talhado, trabalhado, né? Com esculturas aí. E caríssimo, material caríssimo. Então tinha como principal característica a escultura bizantina justamente a rigidez. Né? Não expressava, as esculturas não expressavam movimento. E a ausência, evidentemente, de naturalidade nessas representações. Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.